Doutor Roger, eu sei que o senhor tem um empenho muito grande em tecnologia, um esforço muito grande e está cada vez mais atualizado. No ano passado, o senhor teve aqui em sua clínica, fez uma convenção, uma palestra, que vieram especialistas do mundo todo e eles vão acompanhar um pouco do depoimento de cada um desses médicos. Alguns deles, inclusive, especialistas em células-tronco, outros especialistas até em clonagem, que há tanta controvérsia. Vamos a um trecho desses depoimentos e eu volto com o senhor aqui. Well, at Serono, we're interested in promoting women's health as well as improving fertility. Besides gonadotropin stimulation that we already provide for improving fertility rates, we also know that embryo quality is an important component of improving fertility. Morphological assessments that have been done and are done in the clinic nowadays are not sufficient to provide a large increase in pregnancy rates. That's why at Serono we're developing biochemical measures of embryo quality to try and improve implantation rates and pregnancy rates in women undergoing IVF. There are basically two ways of doing in vitro fertilization nowadays. The usual way is to give them hormones to stimulate the woman's ovaries for 10 days or so to get mature eggs to collect and produce babies. This is what we call the classical IVF treatment or test tube baby treatment. And success rates of this procedure nowadays are very high. In good centers around the world, more than 50% of young women can get pregnant each time they do it, which is higher than that of natural fertility in normal, healthy patients. However, IVF requires hormonal medications which may cause side effects in some patients. And therefore, we've developed a new way of doing IVF that's called IVM. Ô Roger, eu fiz uma visita à sua clínica por mais de uma vez e sei do seu empenho também quanto a um trabalho científico que você faz aqui. E quem deveria, na minha opinião, subsidiar isso deveria ser o governo, como em qualquer país avançado. No seu caso, quem subsidia é você, e você também tem aí uma cooperação de alguns médicos de fora. Em que pé que estão esses trabalhos e o que está acontecendo aqui? É verdade. Eu tenho escutado às vezes de algumas pessoas, até da área da educação e da saúde, que eles mostram que o nosso exemplo é muito interessante porque é uma clínica particular fazendo pesquisa básica sem nenhum apoio de dinheiro governamental, simplesmente de apoio da própria clínica para essas pesquisas. Por quê? Para poder desenvolver mais a área da reprodução. Porque imagine se daqui 2 anos, 3 anos, 1 ano, ou até um pouco mais, nós tivermos óvulos e espermatozoides criados a partir de células-tronco. Isso é um grande avanço para a medicina reprodutiva, para aquelas mulheres que já não têm mais óvulos, para aqueles homens que não têm espermatozoides, poderem ser mãe e pai através da sua genética e por uma tecnologia avançada. E é assim que tem que ser. Eu comecei a mexer com essa história de pesquisa básica dentro da clínica em 94, porque quando eu trouxe uma técnica chamada ICSI para o Brasil, eu percebi que a gente dependia muito dos outros sem nós fazermos nada em troca. E foi ali que eu falei, não, nós temos que fazer pesquisa básica para também oferecermos alguma coisa, e aí nós estávamos interagindo com o mundo mais avançado na tecnologia. Investimos bastante e isso tem nos dado muito prazer, porque a gente avança, a qualidade do nosso serviço sempre cresce, o controle de qualidade é muito mais fácil, e nós temos um grupo grande hoje aqui dentro da clínica trabalhando intensamente em pesquisa básica, em pesquisa clínica. Estamos publicando alguns trabalhos muito interessantes em revistas internacionais e isso nos traz muito prazer. E isso é o que uma clínica
não só particular, mas uma clínica apoiada pelas universidades, deveria estar fazendo. Mas eu acho que uma clínica absolutamente particular faz, e eu tenho orgulho de dizer que faz muito bem. Então isso valeu a pena. Roger, a parte de imunologia é fundamental em reprodução humana. Sem dúvida, hoje passou a ter uma importância grande, principalmente para aqueles casos de aborto de repetição, e que você pode fazer uma fertilização para ajudar, mas também tem algum tipo de tratamento que, somado, colabora fortemente para resolver o problema dessas mulheres que perdem, engravidam, perdem, e é importante. O problema da imunologia é importante, me parece que você vai... Nós convidamos para isso o Dr. Ricardo Oliveira, que é especialista, para abordar um pouquinho o tema. Oi, Rami, como vai? Tudo bem? Eu acho que a imunologia da reprodução veio, assim, clarear uma área da reprodução humana que até alguns anos atrás era desconhecida, que eram os casais que a gente chamava de infertilidade sem causa conhecida. Então eram casais que teoricamente poderiam ter um filho, não tem nenhum problema anatômico e não conseguiam. E a imunologia da reprodução humana hoje consegue resolver a grande maioria desses casos. Bom, os abortos de repetição, eles podem ter várias causas, né? Uma das causas seria a causa genética, mas quando o aborto é de repetição, a causa genética fica mínima, e aí a causa imunológica passa a ser muito importante. Mas várias são as condições em que isso pode acontecer. Uma é a situação que a gente chama de ausência de aloimunidade. Se a gente imaginar que um embriãozinho carrega a parte genética do pai e da mãe, nós vamos ver que a parte genética do pai é um transplante errado para essa mãe. Então a mãe, de alguma forma, tem que desenvolver anticorpos que protejam o embrião. Se isso não acontece, evidentemente vai ser uma causa de aborto, porque a mãe rejeita aquele transplante errado. Esse é, por exemplo, um exame que é feito nessa máquina, que é um citômetro de fluxo, em que a gente avalia a quantidade desses anticorpos maternos quanto à parte genética paterna.